nós precisamos fazer uma segunda edição, uma continuação do nosso Histórias que Vivi com o governador Marcelo Miranda. Não é só a história do Marcelo, é a história do Tocantins nesse período de 3 mandatos em que ele ficou à frente do governo do estado, que mudou muito, tem muita coisa para contar. Eu te convido agora para acompanhar comigo a segunda parte desse Histórias que Vivi, Marcelo de Carvalho Miranda. Vem comigo. Eu estou de volta porque está emocionante essa conversa, esse revisitar o passado do estado aqui com o Marcelo Miranda. E tem alguns momentos que vocês vão compreender que a emoção toma conta, porque foram muitas histórias vividas. E eu quero retomar hoje falando do que ocorreu quando rompe-se na história do estado esse acordo Brito Siqueira, esse acordo Marcelo Eduardo. E quando a União do Tocantins, então, eclode, né? E se passa a ter. São 2 momentos da história do estado que marca o começo do fim da era do siqueirismo na história do estado. A vitória de Raul Filho na capital, em Palmas, demonstrando que era possível alguém de oposição, com esse brilho de oposição, romper um ciclo que havia aqui, dessa sequência, aqui ganhava quem era o indicado, né? Pelos governador Siqueira Campos à época. E esse movimento que o Marcelo faz, que até então, na história, passa que quem rompeu foi Marcelo e Brito. E o Marcelo acaba de dizer que não, quem romperam foram eles. Mas acontece que os governos, Marcelo muito jovem, caminhando muito, coloca na rua o governo mais perto de você, uma política municipalista, a maioria, como ele dizia aqui, dos deputados e dos prefeitos, e inicia-se um novo ciclo na política. A única derrota que Siqueira Campos sofreu na sua longa carreira pública foi contra Marcelo Miranda. Vamos a essa época, Marcelo, conta a história dessa eleição para nós. Bem, você lembrou bem. Essa casa aqui, Roberta, como foi palco de muitas vitórias, muitas brigas, mas brigas sadias. Aqui se reuniu vários líderes, inclusive nacionais. E como naquela época diziam que ninguém ganhava do Siqueira, mas eu sempre respeitando o Siqueira, o velho governador Siqueira Campos, de saudosa memória. Mas nesse um dos dias que começou-se a pensar numa disputa eleitoral, e confesso para todos vocês, eu não queria ser candidato à reeleição. Não ia ser candidato. Em virtude até do compromisso que nós tínhamos de estarmos juntos naquela caminhada da UT e não desfazermos, inclusive, uma amizade, porque qualquer problema que teríamos entre eu e Siqueira poderia afetar uma amizade de muitos anos do meu pai com Siqueira, inclusive política, daquele momento que meu pai se tornou um dos grandes aliados do Siqueira. Bem, me permita, tinha na época o carnaval fora de época, a prefeita Nilmar. Sim. Inclusive, quando o Raul ganhou, justiça tem que ser feita, a Dulce ia ser a vice foi convidada para ser vice do Raul, mas nós não aceitamos por lealdade ao Siqueira e a Nilmar. Bem, recebo aqui uns companheiros que vieram do Sul para participar, para conhecer o carnaval fora de época. Mas recebo naquele momento, já quase saindo já me preparando para sair para o carnaval, recebo aqui a ilustre presença do então senador da República, José Eduardo Siqueira Campos, na minha casa. Você recebeu o Eduardo aqui quando? Que mês que era? Não me lembro o mês. Eu estava no governo e a Nilmar era prefeita, primeiro mandato, se não me engano. O Eduardo era senador da República. Bom, beleza. Maior prazer de recebê-lo naquele... No escritório, que as paredes falassem, a gente sabia coisa. Já que você quer que eu conte essa história, inclusive o meu pai, você falou assim, deixa meu filho, vamos passando. Bem, que meu pai realmente gostava do Siqueira. E a gratidão falava mais alto. Eles eram muito parecidos, muito. Exatamente, pareciam muito. Bem, o Eduardo esteve comigo aqui. A conversa no começo muito bacana. Depois ele falou para mim que você vai ter coragem de disputar a eleição com meu pai?
Falei, senador, eu não sou candidato até agora. Nós temos que rever as coisas e tal. Rever o quê? Se você praticamente abriu um buraco na minha barriga, que está difícil de cicatrizar. Porque o que eu fiz de errado? Estou fazendo de errado para nós chegarmos nesse momento, senador. Mas você vai ser candidato? Bem, o destino me levou a ser convidado e convocado pela população tocantinense a ser candidato. E me lembro bem quando o Siqueira me chamou para dizer, companheiro não foge. Companheiro é companheiro. Então, eu decidi, perante os nossos companheiros, a ser candidato. Mas aqui ele ficou aqui muitas horas. Bem, com a intenção de te demover de alguma coisa e tal, mas eu não tinha mais ambiente. Para permanecer na União, inclusive, porque o próprio pai dele, eu tentava falar com o pai dele, não conseguia falar com o pai dele naquela época. Estava blindado. Estava blindado. Olha, eu quero aqui dizer o seguinte, nada contra ninguém. Eu não tenho o direito de ter algo que venha falar assim, perdoe, Marcelo. A gente perdoa. Mas o que ficou marcado, e você vê a sua mulher naquela situação, a Dulce é uma mulher dura, a Dulce é uma mulher coerente, mas a Dulce sempre foi assim, ela de enfrentar, determinada. Minha mãe chorando, minha família em pânico, porque nós passamos, e foi uma campanha que eu acredito que nunca terá no Tocantins, como foi aquela campanha, sem desmerecer nenhum governante. Nenhum governante. Houve um respeito. A campanha de 2004. 2004. Houve respeito. Se desrespeito da minha parte, nunca teve. E tanto é, de saudosa memória, o velho Siqueira, quando no último comício, nós estávamos num palanque, numa carreata, eu, a senadora Kátia, demais companheiros em Formoso do Araguaia, quando soube-se a notícia que eu ainda tinha que fazer Gurupi e Palmas, que o caminhão com o governador Oscar Campos tinha virado. Ali, para mim, naquele momento, encerrava-se o comício, as reuniões, porque eu jamais desejaria mal a ninguém, ainda mais ao José Oscar Campos. Então... Ali você interrompeu e voltou? Aí fizemos ainda uma reunião em Gurupi e voltamos, e no comício, eu só desejei saúde para ele e encerrei o comício. Me lembro bem. Bem, mas ali começou-se realmente uma nova história. E histórias que chatearam muito a gente, porque nós não queríamos isso. Quantas vezes vi meu pai sofrendo, saber que interrompeu um momento histórico da vida dele com o Siqueira e o Siqueira com ele. Porque quando o Siqueira foi buscar meu pai em Goiás, as pessoas que militavam ao lado do Siqueira não entendiam. Achava que o Brito Miranda vinha para isolar-os todos e ser um grande maestro da história do Tocantins também. Então, eu confesso para vocês aqui agora, respeitando a família Siqueira Campos, entendeu? Mas chegou-se num momento que não dava mais. Não dava mais. Aí depois desabou-se o mundo sobre o Marcelo Miranda e sua família. Essa parte a gente conta daqui a pouco e vamos para o momento presente, o momento recente da história do Estado, depois de todos esses mandatos, tudo que voltou também, né, como uma cobrança aí em cima do Marcelo, que a gente vai poder falar disso daqui a pouco. Não saia daí, eu volto já já com Histórias que Vivi. E nós estávamos falando de todas as consequências de uma guerra política e jurídica que passou a acompanhar o governador Marcelo Miranda a partir do seu rompimento com a União do Tocantins, dessa disputa de 2004 com o falecido governador Siqueira Campos e tudo que veio a partir daí. Mas eu quero fazer uma pausa nesse momento tenso dessa história, que eu sei que foi doloroso para vocês, Marcelo, para falar um pouco de legado, né? Eu acompanhei o seu governo através ali da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Estivemos juntos com o Lula na inauguração do grande projeto Manuel Alves, que até hoje rende bastante divisas, né,
para o Estado. Acompanhei também na assessoria da dona Dulce em 2006, aquela nova etapa dessa história, né? E quero dizer para você que muitas coisas aconteceram nesses 3 mandatos. Mas te perguntar, se você tivesse que dizer qual o legado dos governos Miranda para a população do Tocantins, como é que você resumiria isso, Marcelo? Roberta, mais uma vez, a todos que nos assistem, você entrou agora num momento que me orgulha bastante de ter sido governador desse estado. De ter tido a confiança da nossa população. Bom, 2003 eu assumi dia 1º de janeiro. Vários momentos que eu não imaginava passar, passamos. Eu quero só me permita, com muito respeito, corrigir a questão do rompimento. Não fomos nós, tá? Mais uma vez, sim, quero dizer que veio de lá. Bem, começamos a elaborar alguns projetos e nós dependíamos muito do Congresso Nacional, porque só o Fundo de Participação Estadual não é suficiente. Não seria suficiente. Quer dizer, a questão dos municípios, evidente aqui dizer para todos os senhores e senhoras, e a nossa juventude, que precisa conhecer a história, a verdadeira história do nosso Estado, a quem eu quero saudá-los todos, esses nossos jovens, dizer que eu peguei o governo do então governador Siqueira Campos, realmente num momento bom. Enxuto. Enxuto, certo? O governador Moisés, eu quero também saudar o governador Moisés Avelino, que deu a sua contribuição como governador. Olha a história, quer dizer, Siqueira eleito a primeira vez, o governador o segundo e eu o terceiro, na história do Tocantins. Vejam bem. E aqui envolve o Raimundo Boi, que também foi governador, certo? Era vice. Eu quero saudar o Raimundo Boi, que foi meu vice. Eu não posso reclamar de nenhum dos 3 vices meus. Pelo contrário, é só elogio. Raimundo Boi, Paulo Cid e Cláudia Leles. Foram 3 excelentes vice-governadores. Aqui eu quero saudá-los também nessa história. Importante nessa lembrar, história, né? Você entendeu? Bem, e também dizer, do Poder Legislativo, como Congresso Nacional, sempre tivemos boas convivências dos parlamentares daqui do Estado. Bem, começamos a planejar. Como eu disse, quando eu fui convidado para ser governador, eu não estava preparado naquele momento. Quer dizer, o Brito Miranda estava já com um planejamento, né? Trabalhando-se um planejamento. Eu fiz, certo? O primeiro governo foi mais do seu pai do que seu? A cabeça, o planejamento, o pensamento? Sim, eu confesso que sim, me ajudou muito. A partir do segundo, eu percebo o Marcelo mais eu rebelde. Eu também, Pai, eu que decido agora. Não, ele passou a ser o meu funcionário, o meu auxiliar. Que naquele primeiro momento, ele realmente foi um grande parceiro, um grande conselheiro, que me chegava na minha casa praticamente todos os dias: meu filho, vamos por aqui. Não vai por aí, vamos por aqui. Ouça a voz da experiência. Não deixe de ouvir os outros também não, mas ouça a voz. E eu tinha humildade para ouvi-lo. Como tive humildade para ouvir a minha mulher foi secretária de Ação Social. Você lembra, Roberta, quando eu comecei, praticamente todos os auxiliares do Siqueira foram nomeados por mim. Então a equipe praticamente era toda do governo anterior. Aí eu tive depois começar a pensar no meu governo, no nosso governo. Mais com a sua cara, exatamente. O seu estilo. E tanto é que os primeiros projetos, você lembrou bem do Manel Alves, com a presença do ministro Ciro Gomes, com a presença do eminente presidente Lula, certo? E os demais integrantes do nosso governo, e me lembro aqui do saudoso doutor Anísio Pedreira, certo? Que era uma sumidade, certo? E com isso, nós começamos a elaborar bons projetos. Mas também tínhamos que planejar viagens internacionais para buscar recursos. E de vez em quando tinha alguém para atrapalhar os recursos. Lamentavelmente. Você vê, um congressista sempre querendo atrapalhar as coisas boas para o Estado. Esse jogo de... Jogo político. Sacada de braço chegou a influenciar. Influenciou demais. Mas quando depois de 2006, 2004 foi 2004, meu primeiro mandato foi praticamente um aprendizado. Foi conhecer o Brasil, conhecer a máquina.
porque até então eu não tive a oportunidade de ter uma transição saudável. Saudável, quando eu falo saudável, de reunir toda a equipe. O governador me passou o mandato, e eu agradeço a forma que ele me passou, que foi muito transparente. Certo? Falou, meu filho, é isso aqui, ó. O que nós temos, o que não temos. Mas eu confio em você. Pronto. E bom, começamos. Bem, mas o meu governo, o principal governo, eu posso dizer para você que foi o segundo governo. O primeiro foi um governo de aprendizado, de transição, certo? Passei a conhecer eu passei a conhecer uma casa que eu governei durante 4 anos. Quer dizer, aí eu passei para o outro lado do balcão, certo? Então, aí sim, aí o Marcelo ganhou a eleição. Sem desmerecer o deputado Freire Júnior, ganhou a eleição do então governador Siqueira Campos. E ali eu tinha do meu lado o governador Moisés Avelino. Eu tinha homens e mulheres muito experientes para contribuir com o nosso governo. Aí nós começamos a montar a nossa equipe. Mas eu volto à primeira pergunta sobre o legado. Quando você olha para trás e vê tudo isso, o que é o legado? É infraestrutura? É cuidado com pessoas? Sim, eu quero chegar lá agora. Foi onde eu entendia que o maior legado do governo Marcelo Miranda era resgatar a dignidade das pessoas. Um estado com o IDH baixo, muita gente na margem da pobreza. A humanização das pessoas. E sabe onde é que começou tudo isso? Na cidade de Mateiros. Lá a minha mulher detectou tantas coisas que a gente não imaginava que no século XXI tivesse essa realidade. Essa realidade. Ninguém sabia quem era quem. Uma região também de difícil acesso, né, no Jalapão. Mas ali, surgiu-se ali o grande programa. Começou-se o grande programa do resgate. A humanização que chamava-se Cidadania, né? Governo mais perto de você. Ali aquele programa me deu a oportunidade de conhecer a realidade. Quando eu era deputado, eu tinha só uma região. Quando eu assumi o governo, eu passei a conhecer, porque eu andei o estado todo. Quando eu fui para o segundo mandato, eu tinha que dar a resposta. Aí começaram a surgir os grandes projetos. Eu vou fazer um salto para o RECED. Para aquele momento, em 2009, né, que você estava ali no decorrer do seu mandato, no auge do seu mandato, que é interrompido naquela ação patrocinada aí pelo Siqueira Campos, com um advogado renomado, doutor João, né? E acontece ali no mês de maio, né? Salvo engano, aquela votação. E da votação em que é decidido o seu afastamento até setembro, os embargos rolaram. Dia 9 de setembro. Acontece um esvaziamento do poder. Ali os seus amigos começam a se tornar inimigos. E eu me lembro de ter testemunhado também, com muita emoção, o dia que você desce a rampa do Palácio Araguaia, acompanhada da Dona Dulce, e parecia mais uma posse do que uma despedida. Tamanha emoção e o sentimento de injustiça que as pessoas tinham com aquela sua retirada. Só que agora eu vou ter que ir para um pequeno intervalo e nós voltamos para contar a história desse RECED, o esvaziamento do poder, a chegada de Carlos Henrique Amorim Gaguinha ao poder e a saída de Marcelo e Dulce do Palácio Araguaia. Eu volto já. E nós estamos de volta agora sim para o último bloco desse Histórias que Vivi e vai ficar muita história ainda para contar aqui com o governador Marcelo Miranda. Marcelo, eu falava do RECED, daquele esvaziamento de poder. Como é que foi para você viver esse momento, né? Deixar o Palácio Araguaia por conta dos óculos, por conta dos títulos que foram dados no Taquari, e tudo isso se tornou um motivo para te retirar aquele mandato de você. E mais à frente também foi a causa, né, de você não ter podido assumir o mandato de senador ganho nas urnas, e acabou que o senador terminou sendo o Vicente Alves, né, o Vicentinho, naquele mandato. Bem, Roberta, a partir do momento que houve aquela notícia no mês de maio, quando eu estava realmente, o nosso governo estava indo até muito bem, não só com as obras estruturantes,
mas perante a população tinha uma aceitação louvável, muito boa. Os meus adversários, porque foram os adversários que realmente não entenderam a importância, né, dos programas sociais, que me permita, que naquela época, quantos estados faziam? Mas aqui não, aqui foi diferente. Aqui interpretaram de forma política, que eu estava falando, fazendo uma politicagem. E politicagem se faz, certo, quando você não tem compromisso com as pessoas. E eu tinha compromisso naquele momento com as pessoas. Bem, houve um recede. Até que esperou-se transitar em julgado, no dia 9 de setembro, eu reuni a minha equipe aqui em casa, todos assinaram um documento, né, entregando os cargos. Tá? Ao descer as escadas do palácio, e um dia antes liguei para o governador, e naquele momento já governador, de fato direito, como eu tinha sido tirado do governo, para saber como é que ele gostaria que fizesse a transição, o momento de transição. Ele falou, não, tá tudo bem, tal hora eu chego lá. E quando ele veio, realmente eu me surpreendi com alguns... Veio acompanhado de todos os deputados, atravessando a Praça Pé, exato, todos movimento lá da Assembleia para tomar o poder. Foi muito grande, realmente. Nunca mais a Assembleia deixou o poder, né? Não. Entendeu? Hoje então, a Assembleia é o grande poder do Estado do Tocantins. Ali realmente eu entendia que a Assembleia, por mais que eu tenha um maior respeito e carinho, porque lá eu começava a mudar o cenário que nós tínhamos deixado. O jogo de forças, de poder, né, Marcelo? Bem, e aí aconteceu, saí, vim-me embora, e me lembro bem, Roberta, quando eu deixei o governo, algumas pessoas realmente viraram para mim, olha, eu vou ter que afastar do senhor, porque eu sou empresário, etc. Eu falei, fique à vontade, eu sei o que é isso. De um momento para o outro você se torna leproso, né? Leproso. Mas aí vem a grande história que eu quero concluir. Fui convidado para ser candidato ao Senado Federal. Eu, tirado do governo um ano antes. E para a sociedade que não conhece essa história, eu tive para o Senado Federal 340.800 e poucos votos. Para governador, quando eu fui à minha reeleição, eu tive 340.600 e poucos votos. A mesma votação. A mesma votação. Parecia que as pessoas falavam assim, não, nós vamos votar de novo nele. Vamos devolver o mandato. Vamos devolver o mandato para ele. E assim foi, está aqui registrado nos anais, está aqui os meus diplomas. Quer dizer, então a minha gratidão a essa população é muito grande. Aí depois veio mais um mandato de governador. É verdade. Bom, eu quero fazer um bate-bola. Essa história a gente conhece, né? Veio depois um outro problema, um outro afastamento, né, Marcelo? E político novamente. A história conta, né, essas questões. Mas eu quero aproveitar esse momento que nos resta aqui para falar de personagens que marcaram a história. Eu acredito que talvez essa pessoa tenha sido um fiel da balança na sua eleição a governo e depois um rompimento, logo em sequência. Eu estou falando de ninguém menos que a senadora Cátia Abreu, que aqui na sua casa, e aí por isso que eu falei, essa casa falasse, aqui nessa casa, Cátia Abreu entra por aquela porta para vir declarar apoio ao então candidato a governador Marcelo Miranda e ser candidata a senadora junto contigo naquele mandato em que ela se elege. Exatamente, na reeleição. E depois aqui nesse mesmo lugar, por conta de acordos não cumpridos, mal cumpridos, 3 dias antes da posse, Cátia ganhou contigo e não governou contigo, né? Não. Houve aquele rompimento. Como é que foi essa história? A Cátia Abreu atravessar o seu portão e vir falar contigo por conta de divisão de secretarias, né? Até então com o Irajá, que já tinha o PSD e ela, o partido dela. E Cátia, que foi tão importante para a sua vitória, se desentende contigo numa briga que ficou para a história também. Como é que foi isso, Marcelo? Como é que foi aquele dia aqui dentro dessa casa? Roberta, mais uma vez, as pessoas que nos assistem, é mais um capítulo dessa história. Que eu vejo que é uma história que tem que ser contada. Um dia eu ia contar. E você está me dando a oportunidade, não que os outros não me deram.
Mas esse o tempo programa passa seu, e tudo esfria, exato, né? Mas como o seu programa realmente é de voltar um pouco atrás, isso nos incentiva, nos entusiasma, não deixa que não sejamos amadores, mas que possamos ser corajosos em poder falar o que precisamos falar. Bem, eu tenho uma mulher extraordinária. Essa mulher sempre me apoiou, nós temos 35 anos de casado. E todas as vezes que eu a convidei e convoquei, ela estava sempre presente. Mas nesse dia, da vinda da senadora me fazer uma visita, ela não estava. Dulce não estava na porta para te proteger. Bem, fizemos uma campanha belíssima. Quando ela veio, e justiça tem que ser feita, ela me ajudou. Qual era o acordo, Marcelo? Não, nós tínhamos conversado bastante. Kátia ia indicar a educação. A Kátia, sempre muito inteligente, uma pessoa dedicada, justiça tem que ser feita. Uma política nata, de um conhecimento, de uma profundidade, principalmente em conhecimentos gerais, e uma abertura muito grande em trânsito, né? Trânsito muito grande em Brasília, quer não dizer fora do país. Bem, Kátia veio para o nosso lado. Kátia, vamos ganhar a eleição. E logo depois da eleição, de uma campanha memorável também, ela esteve aqui e falou assim: governador, quero agradecer. Você me ajudou a ganhar a eleição. Eu falei: não, Kátia, nós ganhamos as eleições juntas, juntamente com os demais companheiros. Bem, eu conversava com o Irajá, principalmente as reuniões que nós fazíamos. Era o doutor Moisés, esposo da senadora, Joaquim de Lima Quinta, saudoso Joaquim de Lima Quinta, presenciou, e o próprio senador, hoje senador, que também, aqui eu presto aqui as minhas homenagens ao senador Irajá também, pelo seu mandato, pelo um rapaz muito jovem, né, que está aí desempenhando o seu papel como senador. Bem, poxa vida, tudo certinho. Olha, Kátia, você vai ficar com a Secretaria da Educação. E mais uma vez, quero dizer a vocês, justiça tem que ser feita. Me apresentou um belíssimo projeto para a educação. Belíssimo projeto. Bem, de repente, em função de uma pasta que não teve como eu ceder para o Irajá, no meu entendimento, ele já estava com 3 pastas. Houve-se assim um mal-estar. Quando eu recebo o comunicado 3 dias antes, recebo a visita aqui da eminente senadora Cátia Abreu, reeleita senadora. Quando ela, num momento que eu entendo que ela não estava bem, ela começou a discutir temas que não estavam na pauta. Na pauta. Foi uma briga. Uma briga. Evoluiu de uma discussão para uma briga. Uma briga que foi fatal. Com grito, com tudo que tem direito. Tudo aconteceu, certo? E a Dulce chegou no fim? Como é que foi? Não, a Dulce não estava em casa. Porque eu tenho chegou certeza, depois. A Dulce chegou depois. Eu tenho certeza que se a Dulce estivesse em casa, o tratamento seria quase igualitário, quem sabe, mas de respeito. Eu falei: senadora, a senhora me perdoa, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Ela, bem, mas aí depois, logo em seguida, eu recebo uma ligação da então secretária já indicada, a doutora Mila, que não comporia mais o governo, faltando 3 dias. Uma pasta igual à educação, né? Pum, acabou. Eu tive que convidar um colega, o doutor me lembro agora, o secretário da Educação, Francisco. Aí ele me pega, aceitou. Bem, passou tudo isso. Depois nós voltamos a ter eu governador, ela ministra da Agricultura. Voltaram as boas. Ela me recebia muito bem, entendeu? Institucionalmente. E então, depois, nesse caso, diferente do Eduardo, zerou a briga. Para mim, zerou. Eu tenho o maior respeito por ela, entendeu? Porque eu sei que é uma mulher determinada, uma mulher que defende a sua bandeira, entendeu? Marcelo, eu gostaria de ficar aqui a tarde toda, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua disponibilidade em nos atender, em mergulhar em assuntos que eu sei que não são fáceis, né, de voltar à memória.
e deixar o espaço aberto para que você se despeça aí do nosso público, que é o público tocantinense, que é o público que nos acompanha aqui na TV Assembleia e também no canal do YouTube. Fique à vontade. Poxa, a todos vocês que me deram essa oportunidade, Roberto, de poder contar histórias, páginas da minha história, que eu tenho certeza que confunde com muitos. Tanto nos bons momentos, como também naqueles momentos difíceis. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque você pontuou momentos que eu acredito que eu poderia não falar. Mas você me deu a oportunidade de falar, e como eu disse, o momento agora é de torcer por um Estado que tem dado certo. É torcer pelas pessoas e as pessoas entenderem da sua importância, que os governantes entendam daqueles que passaram, tem o seu valor. Valorize a todos aqueles que querem produzir, querem dar a oportunidade. E esse seu programa, eu tenho certeza que você vai ter um sucesso absoluto, que você vai buscar, eu tenho certeza, as pessoas chaves para contar a verdadeira história. Olha, tem muita gente desse interior, desse estado que você conhece, precisa ir, precisa buscá-los. Resgatar essas pessoas. Resgatar essas pessoas. Essa é a verdadeira história. Então, eu quero agradecer a sua equipe, lhe agradecer em meu nome, em nome da Dulce, da minha família, e dizer, com muita emoção, essa sala onde a Roberta está sentada, foram muitos momentos da vida do meu pai sentado aqui. E falando sobre o quê? Sobre política. Me aconselhando, meu filho é por aqui, vá por aqui, siga isso. Então eu quero, até pela memória do meu pai, dizer para o senhor, meu pai, que aqui hoje eu contei um pouco da nossa história. História esta que vai ficar marcada nos anais da minha casa e da história do Tocantins. Muito, muito obrigado a vocês. Obrigada, e você não perca o nosso próximo programa, Histórias que Vivi.